Sobre a questão de mandamentos, né? O pessoal provocando, não, porque nós estamos aqui controlando você como cachorro para que você ande direito, né? É mentira, porque eventualmente eu também é, tento aplicar, por exemplo, os mandamentos da minha vida para evitar, inclusive, outros tipos de repreensão, não só argumentativas, e não só mentiras argumentativas contra mim que me irritam, que me irritariam, mas também outros tipos de punição, né? Situações desagradáveis, não necessariamente é, vinculadas a palavras. Eu posso tropeçar na rua, eu posso ter uma doença, alguma coisa nesse sentido. Então, outros medos também existem. Ou pelo menos usar, vamos dizer, os mandamentos justamente para não ter medo dessas coisas também. Pode ser. Mas não, a questão de batalhas argumentativas, não em competição, não seriam aí os meus únicos medos, né? Ou receber aí argumentos desinteressantes não são os meus únicos medos. A bem da verdade. Ou não são as únicas coisas que eu vejo que eu devo, por exemplo, não ter medo, quem sabe. Então, não são apenas as questões argumentativas que me incomodariam ou que me incomodam nesse sentido. E eu vi um comentário também do nosso grande, né, que uma pessoa que até tem alguma preço, que é o nosso querido Evander The Real Deal Holyfield, que dizendo que, eventualmente, quando você eventualmente se afasta de um determinado adversário, você tem uma tendência, dependendo do adversário, a receber ataques a receber mais ataques porque o adversário mais longe de você teria uma alavancagem melhor do seu golpe, talvez né? Não sei se ancoragem também encaixaria aqui, acho que não, né? Mas teria uma alavancagem melhor do seu golpe, já que eventualmente você estaria numa média ou longa distância do seu adversário, ele teria mais espaço para fazer todo o movimento do golpe contra você. Se você fecha a distância, ele não teria exatamente como te golpear. Então, por exemplo, querendo significar que eu, de repente, na igreja tomaria menos golpes se eventualmente eu me aproximo de adversários, enquanto eu longe deles eu tomaria mais golpes, porque tomei eventualmente vários golpes na internet. Eu acho esse raciocínio fake, porque eu na igreja tomei muita porrada também. Então, quer dizer, próximo ou longo, em próxima distância, em curta distância ou em longa distância, tomei porrada do mesmo jeito. Ou média distância, tudo igual, ou seja, os ataques vieram. Na internet, como houve ataques terríveis em a igreja. Então, mesmo assim, eu prefiro evitar também algumas situações, por exemplo, de voluntariado eclesiástico, embora também não concorde com a doutrina da igreja, mas eu prefiro evitar. Aí, justamente porque poderia aumentar a quantidade de ataques, não seria só atacado na internet, como seria atacado também em sede de igreja ou de atividades, ou de extensões de atividades eclesiásticas, ou mesmo até outros voluntariados, não necessariamente vinculados à espiritualidade. Então eu discordo de Holyfield por entender que a alavancagem, em caso de argumentação, não tem diferença. Aliás, há diferença entre o boxe e a vida real. Na vida real, você estando próximo de adversário, você estando longe de adversário, vai fazer diferença. Você vai ser atacado próximo ou longe, porque a questão argumentativa não mede totalmente a distância, ou isso não é totalmente importante no que se refere a argumentos diferentes do boxing, que é a questão da alavancagem. E a questão da distância interfere diretamente na eficiência, da acurácia, vamos dizer assim, da precisão dos golpes e até da força dos golpes que serão implementados ou que serão aplicados. Então há uma distribuição e uma relação muito próxima entre distância, dentro da qual você pode aplicar o golpe, e força eventualmente impressa nele. Então isso é o que acontece no boxe. Em termos de argumento, eu acho que até muitas vezes é o contrário. A situação direta e na frente dos outros pode ser mais perigosa que uma situação virtual. Mesmo até que esteja apenas uma pessoa presente, só você e outra pessoa, pode ser uma situação mais perigosa do que uma situação aqui em vídeo virtual. Então eu discordo, eu acho que a proporção talvez aqui nesse caso é a inversa. Então, portanto, discordo de Real Deal Holyfield, por entender que nesse caso ele não está eventualmente fazendo uma comparação totalmente real deal. É um not that real deal que eventualmente ele está aplicando nesse caso. E valeu.